Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Clube do Sucesso e hoje nós estamos aqui com Taciele Monteiro, empreendedora, mãe. Vamos falar muito sobre marketing pessoal, um programa incrível que trabalha justamente o foco da profissional e daquela que tem as filhas em casa com um grande aprendizado. Com certeza, quem acompanhar até o final vai ter uma grande surpresa. Então fique com a gente em mais um Clube do Sucesso. Taciele Monteiro, seja muito bem-vinda ao podcast Clube do Sucesso. Obrigado por ter aceito o nosso convite e vai ser muito legal o nosso bate-papo de hoje. E como de costume, a gente sempre começa falando para quem nos assiste, a gente deixa para te se apresentar para nós sobre a questão da Taciele, como ela começou a carreira, da onde a Taciele veio. Então fala um pouquinho para nós, tenta construir uma história, né, para o pessoal entender com quem nós vamos conversar hoje, que vai ser uma conversa muito legal. Obrigada, prazer estar aqui com vocês hoje. Então, meu nome é Taciele Monteiro, eu sou natural de Ijuí, estou em Bento há 8 anos, vai fazer esse ano. Sou mãe de 2 meninas, sou casada, sou formada em marketing, tenho um MBA em gestão empresarial e um MBA em influência de marketing digital. Um resumão, assim, um compilado, basicamente isso. Não, muito legal, e porque esse assunto, inclusive, é um assunto da atualidade, a questão do marketing, a questão das redes sociais, mídias sociais, e com tanta gente falando, tanta gente indo para um lado, indo para o outro, isso acaba gerando até uma certa confusão em quem quer tentar fazer alguma coisa com o marketing através do digital, né? Então, vamos começar assim de uma maneira, talvez, que eu diria, quando tu começou a questão ou do marketing, né, lá atrás, qual foi teu primeiro contato, assim, ou lidar com pessoas, enfim, que tu entende que aqui foi a virada de chave para eu começar com o marketing que te levou a trilhar a tua história aí? Perfeito. Eu comecei a trabalhar muito cedo, saí da escola e o meu primeiro emprego foi numa escola. Então, tinha cursinho pré-vestibular, curso técnico, EJA, uma escola, né, básica, assim. E eu comecei a trabalhar ali na área comercial. Primeiro fiz um estágio e eu digo que o meu primeiro emprego foi em troca do cursinho. Então eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho pré-vestibular. Eu fui lá para o diretor e fez uma proposta. Eu quero estudar, então tu me dá uma bolsa e eu trabalho meio tudo. E aí ele fechou. E eu lembro que eu morava assim 2 quadras dessa escola. E eu trabalhei ali, foi 1 mês, no final do mês ele me chamou e disse, a gente vai te contratar, tu quer vir trabalhar o dia inteiro? E aí eu disse, claro que eu quero, né? Então, nesse meio tempo, eu continuei fazendo cursinho pré-vestibular, daí eu pensei, nossa, eu vou ter que estudar todo esse ano para fazer esse cursinho, para tentar fazer uma faculdade. Mas agora eu já estou ganhando um dinheiro. E na faculdade, na escola que eu trabalhava, também estava entrando uma faculdade. Eu disse, vou fazer um curso de graduação. Daí surgiu o curso de marketing. Vou estudar marketing. Daí eu consegui uma bolsa também, como eu trabalhava lá, em vez de ter a bolsa do pré-vestibular, fui fazer a bolsa da faculdade de marketing. Aí estudei marketing, fiquei lá nessa escola por um período, acho que 1 ano, 2, mais ou menos. Aí eu fui para a área de software. Então trabalhava numa empresa que fazia software e fui trabalhar na área comercial. Então sempre na área comercial. Lá eu trabalhava, vendia software para restaurante, Câmara de Vereadores, supermercado, enfim, toda a parte de software de gestão. E lá, naquela época, era a época que começou as impressoras de transferências térmicas. Não sei se vocês estão ligados ali. As Bematec, as Epson, Argox, enfim. Eu me conectei com pessoas de Porto Alegre, porque a gente vendia o software, e aí eu disse pro gerente lá da loja, da empresa, por que a gente não vende as impressoras junto? Porque a gente já vai vender o software. A gente pode ganhar um dinheiro extra ali também, né? Então, a gente foi atrás de parceiros que também vendiam essas impressoras. Trabalhei um período, nesse meio tempo, eu já namorava, né? E aí, o meu atual marido foi morar em Porto Alegre. E um tempo depois, eu também fui para Porto Alegre. Aí, eu fui trabalhar numa empresa de automação, que daí vendia os equipamentos. Então, a empresa que vendia para nós lá no software, a gente fez essa ponte, dessa conexão, né, em Porto. Só que daí, quando eu fui para Porto Alegre,
era um desafio totalmente diferente, não era área comercial, era para montar um e-commerce. Então, meu contato primeiro ali com o digital foi em 2006, mais ou menos. E eu lembro que eu cheguei lá, eu fiquei uma semana sentado no computador, olhando pro computador e o computador para mim. Pensando, alguém vai vir me explicar. Atenção, diga assim, quando uma pessoa chega nova na empresa, sente do lado dela e explique. Mas, na verdade, aquela área que estava se abrindo, que era montar um e-commerce, ninguém tinha conhecimento. Era uma área nova que a empresa iria abrir. E eu fui contratada, estava estudando marketing. Deve saber, né? Eles pensaram só que eu não sabia nada. Então, pelo fato do marketing, é que eles encaixaram nessa área. Nessa área, para abrir um e-commerce. Uhum. E aí eu fiquei ali uma semana e tal, cheguei na sexta e falei, olha, acho que a gente vai ter que, sei lá, vai ter que me mandar embora, porque ninguém me mandou fazer nada a semana inteira. Estamos ali, olha, o computador pra mim. Ele, não, mas é porque a gente não sabe também. Então tu vai ter que ir atrás. Aqui em Porto Alegre a gente tem um monte de evento, vai, se informa, né, para ver o que a gente vai poder fazer. E aí eu comecei a frequentar. Tinha, na época, não sei se vocês, né, frequentavam, mas café com internet, que era um evento super tradicional em Porto Alegre. Eu ia em todos aqueles cafés, só se falava de internet, de site, que era o futuro, E aí eu comecei a aprender. E aí a gente ficou em operação daí 6 meses, a gente montou daí o e-commerce, daí entrei em contato com a empresa que vendeu esse e-commerce, e eles começaram a me explicar, teve todo um treinamento, né? A gente teve o primeiro passo. E ali eu fiquei 6 anos. Eu digo que foi a abertura de um filho, esse primeiro e-commerce, né? Porque a gente... Uma pessoa que veio do interior para morar em Porto Alegre, tipo, cara, Ijuí é interior. Tipo, saía nas ruas assim, eu ficava apavorada, aquele monte de caminho, de ônibus, de caminhão, de tudo, trânsito, né? E aí tu cai para fazer um projeto novo também foi super desafiador. E eu me apaixonei pela internet. Porque tudo que a gente conseguiu trazer financeiramente. A gente colocou um e-commerce no ar. E eu brinco que o primeiro pedido foi para Bento Gonçalves. Acho que tu estava lá aquele dia na palestra, né? Foi o pessoal do supermercado Apollo que fez o primeiro pedido do nosso site. Isso há muitos, né? Lá em 2006. E foi um pedido gigante. Claro que a gente teve valores atrativos e tudo, né? E aquilo foi uma confirmação assim, nossa, isso vai dar muito certo. Isso vai trazer muita grana. Só que o que eu vejo também, assim, dentro do digital, que as pessoas acham que a gente vai abrir um site e vai sair vendendo. Só que não é assim, né? A gente não tem aquela visita ali, a gente não tem as pessoas ali, a gente precisa fomentar, fazer trabalho, fazer tráfego, fazer conteúdo orgânico para vir. E aí depois, fiquei 6 anos nesse e-commerce e quis dar uma mudada de novo de área e fui para a área comercial de novo. Estava te contando antes, eu fui trabalhar numa indústria de termômetro, nada a ver com automação, assim, foi um desafio gigante. Ó. A minha vida inteira eu fui movida a desafios. Que era onde tu já atendia presencial, já, então, os clientes também. Não, essa empresa eu não atendia. Antes sim. Antes sim. E daí, lá nessa indústria, que era de termômetros, eu fazia área comercial. Então, eu digo que a gente batia muita bunda dentro do carro, né? Visitando. E eu faço muita relação que no digital, hoje a gente consegue alcançar muitas pessoas. Naquela época, eu tinha um limite de 8 visitas por dia. Era 4 de manhã e 4 de tarde. E olha que era apertadinho o horário ali, né? Para quem visita, vende, sabe como é. Em função do tempo de deslocamento. Deslocamento. Um cliente é outro. De um para o outro. Então, tu fazer toda essa agenda. Às vezes, tu fazia mais de 8 clientes, mas tu sempre passava do tempo, né? Então, fiquei daí. Eu digo que nessa empresa eu me preparei, né? Para ser mãe. Fiquei 6 anos lá também. E aí, até que eu engravidei da minha primeira filha. E daí a gente veio morar em Bento, assim, um resumão, né? Então, e daí quando eu vim morar em Bento, eu disse, cara, onde é que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer na vida? Com uma criança pequena, numa cidade que eu não conhecia ninguém, e aonde eu ia as pessoas olhavam para mim e falavam assim, de que sobrenome que tu é? De que família que tu é? Eu acho que meu primeiro ano em Bento foi um desafio, assim, muito grande. Bem diferente do que quando tu chegou em Porto Alegre, muito porque diferente. Lá tu era nem notada, vamos dizer assim, ou nem queriam saber de onde tu é, de quem tu era filha, sobrenome. Não. E aí tu vem pra uma cidade que é mais tradicional e tem esse costume, eu tinha pelo menos, né? Bento sendo Bento, né? Hoje eu já entendi que é a cultura, mas pensa uma pessoa que morou 12 anos em Porto Alegre e cai em Bento.
E ainda caí em Bento com a minha filha com 7 dias, um puerpério ali, né? Tirei os meus pontos e vim morar em Bento, assim. Então, no início foi bem difícil, assim. E eu não entendia por que as pessoas queriam saber o que meu sobrenome vai importar, né? Mas depois eu entendi que é algo da cultura da região, né? E aí eu fiquei 1 ano, eu sempre disse, o dia que eu tiver minha primeira filha, 1 ano em casa. Pra mim cuidar da minha cabeça e da minha filha. Eu acho que recomendo para as mães, é uma boa, né? Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio. E aí eu peguei e disse, vou abrir uma empresa. E quem foi meu primeiro cliente? A empresa que eu trabalhava. Porque eu tinha um tempo de carteira assinada, eles não podiam me desligar. Então, eles acabaram me propondo para mim cuidar do site dessa outra empresa. E como eu já tinha experiência da outra, eu pensei, para quem está em casa com um nenê, né, e posso fazer um horário flexível, vamos começar aí. Então, Primeiro home office já, né? já. Vamos pensar, né? O home office aí. É isso aí. E aí comecei com uma empresa de consultoria. Hoje eu tenho 2 empresas. Eu tenho a Tem Consultoria, que é uma agência de marketing, faz toda a parte de criação. E a Colab Inspira, que nasceu agora no final do ano, que é uma agência focada para influenciadores do segmento do agro e do pet. Então, assim, um compiladão. Assim. Sim. Então, já pegando o gancho, eu já vou pegar e já vou bater direto. Tu falasse do agro e do pet. Quanto é importante uma pessoa, quando se dedica a trabalhar para alguém, já ter nicho, já tá nichado? O quanto enxerga que isso talvez seja uma vantagem? Eu percebo que talvez seja, porque tu não sai tirando para tudo que é lado, não sai ligando para tudo que é cliente, ou seja, tu vai para uma direção já, né? Eu acredito que tu nichar o teu negócio, tu nunca vai saber de todos os segmentos. E para te gerar conteúdo, para te ser uma agência que tu gera conteúdo, tu tem que ter um bom conhecimento. Tu tem que ir para campo. E quando a gente fala de agro e pet, vamos falar primeiro de agro. Cara, a carne que chega na mesa, para ela chegar na mesa, ela passa por um processo gigantesco. Eu digo que, né, o leite que o pessoal toma todos os dias, a gente tem que plantar o milho, a gente tem que fazer a silagem, a gente tem todo um processo para chegar ali. E quando a gente acaba pegando vários segmentos, acaba que a gente não consegue se aprofundar naquele nicho, né? Tu estuda um pouco, tu fica superficial, porque quando a gente tá num nicho que a gente é especialista, que tu só atende clientes daquele segmento, tu acaba sendo especialista naquele assunto. Porque tu vai para campo, tu vai no meio das vacas, tu vai no meio dos bois, tu vai pro meio dos cachorros, tu entende o dia a dia. Hoje a gente tem mais cachorros do que crianças no Brasil. Então, e o que envolve o mundo do pet? O pessoal acha que é só uma ração, não. A gente pega, vamos dar um exemplo aí, a gente tem os cães atópicos, tem alergia, que tem muito tratamento, então, como tu faz para gerar conteúdo? A gente está falando de 2 nichos, claro que eu acabei optando por esses nichos pelos clientes que eu tenho. E uma coisa bem interessante é que todos os clientes que estão na minha carteira hoje, eles chegaram, os clientes de agro e pet, por causa da empresa que eu trabalhava anteriormente. Então, pelo relacionamento, né, por tu prestar um serviço legal. E eu acredito que se tu nichar, tu vai ter um sucesso melhor. Vai ser mais fácil de atender, a tua equipe vai ser mais fácil. Claro, hoje eu não atendo concorrentes, tá? Sim. Para não dar conflito. Não tenho, questão ética, eu não atendo concorrentes dos distribuidores que eu atendo. Mas a gente atende clientes do agro em nichos diferentes ali dentro do agro. A gente tem hoje vários segmentos dentro do agro. Sim. Muito, muito legal. E eu vou voltar lá atrás. Quando tu foi para Porto Alegre, eu acho, o ambiente, a importância do ambiente, que tu disse que começou a frequentar cafés, né? E quando tu chegaste, por exemplo, sem saber o que fazer, que te colocaram lá, tu vai montar o site da empresa, mas tu não sabia nem por onde começar, porque nem eles não sabiam por onde começar. Então, e aí tu foi para um ambiente onde o pessoal já falava sobre isso, que eram as cafeterias, começou a se relacionar com as pessoas, né? E então eu percebo que, mais uma vez, né, a ambiência onde as pessoas estão falando sobre aquilo que tu quer ser bom ou quer falar, é fundamental, e se afastar daquilo que não faz mais sentido para ti, de certa forma. Perfeito, é isso aí. A gente tem que procurar lugares que agreguem, né? Às vezes a gente está em lugares que não estão nos agregando, então tá na hora de sair. A gente tem que ter essa visão de enxergar, né? E tá tudo bem. Às vezes tu querer frequentar um lugar que tu acha que é para ti, e tu tá ali e tu diz, opa, isso aqui não é para mim, dá um passo para trás. Não é feio, né? E eu acredito que o ambiente que a gente convive, ele transforma as pessoas. Tassiele, uma das coisas que eu
que eu considero muito importante é que hoje a gente está num mundo digital que, para onde que tu olha, tu tem as redes sociais, né? E cada um tem o seu canal. E no meio disso tudo, muitas vezes para a empresa, ela fica confusa, né? Porque tu tem, ora, é o TikTok, tu tem o Instagram, tu tem ainda o Facebook, tu tem o YouTube, tu tem o LinkedIn, e tu tem tudo isso e cada um ele interpreta de uma forma, porque um algoritmo funciona de um jeito, outro de outro jeito, né? Dentro da tua visão, né, por estar muito forte nesse meio, se tu pudesse dar uma sugestão, por exemplo, para a empresa, né, porque ter uma rede social não significa estar no mundo digital, né? Estar no mundo digital significa a gente estar participando dia a dia, respondendo, dando suporte para o cliente, o tempo todo ali presente. Qual que é a principal, digamos assim, a dica ou sugestão que tu daria para quem efetivamente quer estar no meio digital, não na rede social, no meio digital? Quais seriam os melhores caminhos, talvez as ferramentas hoje que tem disponibilidade para a pessoa ser mais assertiva no resultado que ela busca? Eu vejo que as empresas, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada, né? E, esses dias a gente fez uma pauta até lá no Inova que foi sobre planejamento. As empresas querem estar no digital, porém o digital não é prioridade para as empresas. A primeira coisa que as empresas devem fazer é contratar pessoas, porque a gente não consegue fazer nada sem pessoas no digital. E depois a gente vai fazer daí um planejamento, escolher quais são as ferramentas, né, que essa empresa vai trabalhar. Eu digo que uma dica assim para qualquer empresa, a primeira coisa é ter um site. Invista num site, porque se a gente for, as empresas pensam só nas redes sociais. E quando cai as redes sociais, como é que fica a tua empresa? Pensa assim, a tua empresa hoje ela tem o Insta, ela tem o WhatsApp e ela tem o Face. Mas ela não tem o site. E se cai, é tudo farinha do mesmo saco, né? Se caiu ali, então quer dizer que tu tá incomunicável. Ou seja, não te acham mais e tu não tá mais aparecendo para ninguém. Né? Então, a primeira dica que eu dou para as empresas é um site. Ah, tá, se é arcaico, tá, então tá bom, sou arcaico. Eu digo que lá na base da minha formação a gente aprende o básico, né? O básico sempre vai funcionar. O feijão com arroz funciona muito bem feito. Então, definir essas ferramentas e daí traçar um plano estratégico. Tá, vamos dar um exemplo. Então, a minha empresa vai ter um site, ok. Nesse site vai ter um blog? Ah, vai ter um blog. Quem que vai escrever para esse blog? Porque o que eu vejo, que as empresas, elas querem muitos canais, só que elas não conseguem ter a visão do quanto isso dá de trabalho. E dá muito trabalho. Hoje, tu ter um site para alimentar produto, para te fazer a parte de cadastramento lá de SEO, para te otimizar, e tu tá nos primeiros lugares do Google, dá trabalho. Aí vai ter o blog, né? Então, já estamos falando ali de um trabalho. Daí, ok, vai ter mais o Instagram, Face, daí a gente faz compartilhado e o WhatsApp. Vamos fazer um básicozão. Ah, mas eu acho que é importante também o LinkedIn. Uma empresa, se a gente for olhar para a parte, as empresas mais profissionais, a parte de contratação, como que a gente faz para as pessoas quererem trabalhar na tua empresa? Já parou para pensar? Qual o canal? Não, como que eu gero o desejo? Eu quero que tu venha trabalhar na minha empresa. Não adianta só estar no Insta, porque a rede profissional onde as pessoas procuram emprego é no LinkedIn, a gente sabe disso, né? Então, LinkedIn é uma estratégia focada 100%, eu posso dizer, ali tu poderia linkar junto com o endomarketing, com a parte de RH. E o que eu vejo, assim, do Instagram, eu li hoje, saiu uma matéria que a Meta, eles estão testando uma tecnologia que vai apontar os posts que são feitos de inteligência artificial. Eu achei sensacional, porque hoje eu uso muito pouco ainda a inteligência artificial dentro da nossa geração de conteúdo. Claro que ele ajuda muito o profissional, mas não é correto tu que vai a campo para lá, para entender, para sentar com o veterinário que gravou, que explicou, e daí tu senta, tu escreve. Aí tu joga um chat GPT e o conteúdo tá ok, o cara vai lá e bota e a pessoa lê. Então, hoje eles anunciaram que
está em teste essa ferramenta e todos os conteúdos que forem postados via inteligência, ele vai identificar. Outra inteligência, né? Então, eu acho que isso é bem importante, a gente estar atento ao conteúdo que a gente vai gerar. E não é só um post. As pessoas, vamos lá, faz um conteúdo. Como que é o conteúdo das empresas? Já pararam para pensar? Como que é o fluxo? Esses dias uma menina entrou em contato comigo, eu quero fazer uma consultoria para saber como que tu faz o teu fluxo de conteúdo dos clientes. Ela sabe os clientes que eu atendo. Como que tu faz o planejamento? Eu disse, cara, eu chamo toda a equipe, eu tenho as equipes técnicas, a gente vai conversando, vai alinhando, né? E vai discutindo. Agora é época disso, agora é época de carrapato, de pulga, enfim, dentro do nosso meio, né? E eu vejo que às vezes as empresas jogam aquilo lá e elas querem o resultado. E uma coisa assim, Rodrigo, que eu escuto muito, sabe? E a gente que é da área, eu fico super triste. Nossa, não dá resultado. Eu já escutei de cliente, não dá resultado. Mas será que o resultado é o meu trabalho, o nosso conteúdo? Muitas vezes a falta de resultado está no atendimento da ponta, que é um problema seríssimo que as empresas têm. Sim. Ele mesmo, né? Ele mesmo, dentro da estrutura de gestão dele, ele não está preparado para aquilo que ele está estimulando, né? É a mesma coisa. Bom, desde 2003, então tu imagina que eu falei que o primeiro site que eu fiz na minha vida foi com fotos da Carla Pérez, tá? Nossa. Só pra gente entender meu tempo digital, eu né? Eu também lembro, né? Eu tinha o tamanho da galera. Então, uma das coisas que com o passar do tempo eu consegui entender e me posicionar é que muitas vezes o cliente ele procurava a gente enquanto que eu tinha agência almejando determinado resultado. E eu dava na jugular dele e dizia, cara, não é assim que tu vai conseguir. Porque quando que a gente está trabalhando numa estratégia de comunicação, primeiro tem que ter claro o que ele quer. Né? Eu agora tenho uma consultoria que eu tô dando para uma empresa e ele me chamou lá para a gente falar sobre, porque eu preciso melhorar meu Instagram, isso com aquilo. Falei, não. Depois que eu imergi um pouco na empresa dele, eu falei, não, cara, tu tem que melhorar o teu comercial de porta em porta. Porque se o teu vendedor está fazendo uma visita por mês, tem alguma coisa errada. Perfeito. Né? E aí ele falou assim, não, porque eu quero estimular o Insta. Eu falei, cara, como é que é teu WhatsApp? Atendimento, né? Porque assim, a internet é 24 horas. Não, mas eu não tenho como abrir uma assistência às 9 horas da noite. Não, mas não é 9 horas da noite abrir tua assistência, mas quando que alguém te procurar às 9 horas da noite, qual é que é o filtro de comunicação, que pode ser através de um robô, para onde que ele vai levar para deixar esse cara calmo que amanhã tu vai entrar em contato. Então, ir para a rede social, tu tem que entender que por trás disso tu tem que ter uma retaguarda que vai te dar suporte ao teu fluxo do atendimento. Tá estimulando, então tu tem que fazer isso. E uma das coisas que eu sou muito posicionado nisso hoje, que claro, eu não dou especificamente uma consultoria voltada para comunicação, mas como eu sou metido, né, pela experiência que tem, a gente passa orientação. Eu sou muito claro. Tu tá querendo buscar isso, fazendo isso, tu não vai alcançar. Cara, se não tem tráfego pago com retaguarda, esquece, tá rasgando dinheiro. Eu falo pro cara assim, faz um churrasco com os teus principais clientes e fortalece o relacionamento com eles para eles falarem bem de ti. Que vai ser melhor. Do que tu ficar fazendo coisa no Instagram achando que vai dar retorno. Não vai dar retorno. Eu gosto de falar uma frase assim, né, Rodrigo? Tráfego pago, cara, todo mundo faz. Desliga o tráfego pago e agora quero saber, alguém busca a tua empresa? É, isso aí. E eu vejo que e essa questão que tu falou assim do alinhamento, né? Eu chego no cliente e ele diz assim, por que tu quer um trabalho de gestão de rede social? Quero vender mais. Cara, não sou eu a pessoa que vou poder te ajudar. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão na internet para vender, para comprar. As pessoas estão por entretenimento, diversão. A venda vai ser a consequência do conteúdo que você fizer. E eu vejo que isso é difícil. Né? Tem tanta gente falando, as pessoas, eu digo que os gurus do marketing, porque eles não falam isso, porque a gente estava falando recentemente, né, Felipe, sobre a esteira de tu ter os carrinhos, eles estão ali vendendo produtos online, só que quando tu vai para atender uma empresa, o bicho é diferente, o bicho pega. É isso que eu ia realmente comentar, porque no final das contas, por mais que tu vai apresentar um Instagram, um TikTok, no final das contas o cliente ele quer faturar mais
Na cabeça dele, eu quero vender mais e faturar mais. E ele entende isso, né? Que ele te contratou, ele tá me pagando, Tipo, ele tem que vender mais. Então ele enxerga talvez que no primeiro mês que tu faz alguma coisa, tu já é um custo e no primeiro mês esse custo já tem que, de certa forma, abater sobre o trabalho que tu tá fazendo. Exato. E não é, e às vezes pode até ser, mas se não tiver uma preparação também do cliente, por exemplo, tu fez algo para mandar ele pro WhatsApp. E as pessoas começam a chegar no WhatsApp. Se não tiver alguém lá preparado para receber essas pessoas e um receptor qualificado, inclusive, para depois que recebeu, para onde ele vai mandar? Se é para um segundo estágio, se é para uma venda, se é para uma visita. Isso aí. Então, às vezes, tu pode até fazer um trabalho bem e os clientes vão para o teu cliente, só que ele não sabe, daí ele não sabe como aproveitar isso. Exatamente. E a culpa acaba caindo sobre o teu trabalho. A culpa sempre vai ser da agência de marketing, isso é fato. Mas é que a gente tem que desmistificar, a gente tem que ir falando, né? Eu sempre falo bastante sobre isso e eu vejo que o principal, quero estar no digital. Como é o atendimento? A primeira coisa, como é o atendimento? Como é que tu tá atendendo? Cara, atendimento de excelência. Se coloca no lugar. Pega, se tu é dono de uma empresa, cara, pega o telefone uma vez por mês e dá uma olhadinha como que está a central de atendimento, o comercial. Tá aqui teu telefone hoje. Porque às vezes tu tá no automático. Tu me pergunta o preço, eu te digo, R$10. Às vezes tem gente que nem responde bom dia. Como tu se sente? Eu que trabalho com isso, se eu tô numa loja e digo assim, olha só, Rodrigo, eu quero comprar essa caneta. Bom dia, Tassiele, tudo bem? Que bom, temos essa. É o mínimo, né? Um atendimento. Um bom dia. Obrigada, de nada, sabe? Eu acho que falta muito isso. A gente tá na era do digital, sim. Às vezes tem robôs respondendo melhor do que gente, tá? E às vezes as pessoas que estão respondendo ali, elas não têm o preparo. Elas não estão tendo esse preparo. As empresas não estão treinando, elas jogam ali. Quantas empresas vocês já tiveram assim? Precisa de alguém para atendimento? Bota o estagiário. Para pra pensar. Vocês já escutaram isso. É impossível se vocês não escutaram isso. Sim, porque na verdade a conversa nada do que é uma condução do cliente, né? Mas aí o que eles querem? Botar um preço baixo. Vamos botar uma pessoa que custa baixo para atender. Só que esse primeiro contato é a pessoa que teria que ter o maior conhecimento, a pessoa que teria que dar o melhor atendimento. Porque quanto custa a gente levar esse cliente para chamar para o primeiro contato? É muito caro. Muito caro. É muito caro, né? E hoje, além de ser muito caro, é a jornada dele que começa aí, né? É quanto que ele vai trazer, né? Não, e depois tem a questão seguinte, o atendimento físico, entrar numa loja, bom dia, tudo bem, tu tem às vezes o cheiro, o cafezinho Sim. e tal, que pode ter... E tudo é marketing. E tudo é marketing. Agora, o atendimento WhatsApp, por exemplo, se tu não tiver a percepção de fazer um rapport logo com quem tá vindo, ou seja, se a pessoa já é uma pessoa que escreve abreviando, cara, não adianta tu ficar explicando muito com frases, tu abrevia também. Ou daqui a pouco, ao invés de escrever, tu tem um vídeo pro cara, pra mandar o vídeo da apresentação do teu problema. Porque tu tem que entender que ele não é aquela pessoa que quer o detalhe, ele quer rápido. Então, se não entender ele isso... quer a resposta rápida. Então, tu fez um conteúdo, vou dizer que tu fez um Reels lá. Se tu quiser só, como se diz, seguir a cartilha, como tem que ser, tu vai afastar esse cara, ele não vai querer falar contigo. Exatamente. Mas tu teve um custo para chamar esse cara. Sim. E muitas vezes as empresas perdem esse cliente pela falta do atendimento. Isso é muito comum, né? Tanto que hoje existe agência só de atendimento especializado, né, gente? Para rede social. Tem empresas que só fazem o atendimento. Sim. As grandes marcas todas trabalham assim. E agora voltando para a questão da rede social. Dentro dos vários eventos que tu faz, eu estive participando daquele do Inova, que tu fez uma excelente apresentação lá. E uma questão ficou bem marcada para mim. Que tu falou afinal de contas, pra que tu quer seguidores? Cara, isso aí pra mim foi a chave do evento lá, porque muitas pessoas querem ter números de seguidores. Mas o que tu vai fazer com estes números? Exatamente. É que números, né? Primeiro que números muitos podem comprar, né, gente? Hoje a gente tem gente aí que tem, sei lá, 50, 30, 20, 100 mil seguidores e eles são comprados. Eu prefiro ter 1.000 seguidores que compre do que ter 50. Seguidores qualificados seriam, né? Qualificados, porque o que acontece? Quando tu faz um trabalho, e eu digo assim, de todos os clientes que eu atendo e que a gente já está comigo há 6 anos, eu tenho clientes que a gente começou com 1.200 seguidores, a gente tem hoje quase 30 mil seguidores. E foi um trabalho de formiguinha. As pessoas perguntam, nossa, mas o que vocês estão fazendo?
Cara, a gente está envolvendo equipe, a gente está envolvendo o cliente, a gente tem ação tanto interna quanto externa, a gente tenta trazer conteúdos reais, né? Pensa assim na tua empresa. As pessoas sempre perguntam para mim, como que eu gero conteúdo? Cara, passa um dia dentro da área comercial. Passa um dia dentro da área comercial de qualquer empresa. O que as pessoas perguntam? Já pararam para pensar? O que as pessoas perguntam lá na área comercial? Essas perguntas deveriam estar na rede social. As pessoas querem, a gente, né, eu brinco assim, as pessoas querem muito conteúdo fixo, né, porque é mais fácil de fazer. É difícil ligar a câmera para gravar, é muito difícil. Mas será que não vai conectar mais você ir lá falar do que tu botar aquele post fixo? E claro que vai engajar, porque as pessoas gostam de gente. O ser humano, ele gosta de pessoas, a gente gosta de ver as pessoas, só que é difícil, entende? Então, eu vejo que a gente tem que ter um olhar muito crítico, assim, dentro da empresa. O que a gente quer com a rede social? Porque ela te diz muito. Eu sou um cara fissurado, assim, por perguntas. Qualquer postagem, qualquer vídeo que eu assisti, eu vou direto nas perguntas porque lá estão as necessidades, lá estão as reclamações. Então, né, já é um termômetro muito grande para tu sair produzindo e criando conteúdo em cima daquela deficiência que está em determinado post ou assunto, né? E eu vejo, assim, que acontece também muito dentro das redes sociais, as empresas geram conteúdo, né? Eles querem números de post, volume. Cara, não vai ser o volume. Então faça menos, mas desde que seja de qualidade. E não adianta só postar e tu não olhar para os teus números. Vamos dizer que tu trabalhou um mês inteiro lá, a tua agência fez um mês inteiro de conteúdo. Cara, vai ter conteúdo que vai dar ruim. Vai ter. Tu trabalhou com isso, tu sabe. É normal. E que bom que deu ruim. Porque tu vai poder olhar e dizer, nossa, o que eu fiz de errado? Será que foi a chamada? O que deu de errado nesse conteúdo? Eu digo para todas as empresas, pega nos últimos 30 dias os piores conteúdos e recria. Os 3 piores. E os 3 melhores recriam também. E veja, e testa. Porque a rede social é teste. E os seguidores, eles vão começar a vir. Por quê? Pelo conteúdo que tu tá gerando. Porque se tu tem um monte de pergunta numa área comercial e tu começa a responder, tu começa a educar esses teus clientes ou futuros clientes. Automaticamente, a tua área comercial vai sobrar mais tempo, porque vai vir bem menos pergunta. Tu concorda comigo? E aí eles vão ter mais tempo de prospecção. Então é isso que eu vejo que as empresas precisam atrelar e dar aquela costurada, sabe? O marketing comercial, eles têm que andar muito junto. Pega outra área que eu acho que é fantástica, a assistência técnica das empresas. Qual que é o produto, qual que é a pergunta que tu mais escuta dentro da assistência técnica? Vou dar um exemplo do segmento que eu atendo, que é do pet. Que as pessoas chegam na pet shop e perguntam, eu dei o vermífugo, eu não preciso dar antipulgas, né? Essa pergunta que mais se recebe no balcão. Atendi mais de 130 clientes. E essa pergunta vem em todos os clientes. Poxa, se essa pergunta chega no balcão, todas as pets deveriam responder isso no Instagram. Porque uma hora a gente vai conseguir educar, dizer o vermífugo é uma coisa e o antipulgas é outra. Então, é esse tipo de perguntas que quando a gente vai para dentro de uma consultoria, a gente começa a perguntar, e eu digo que os clientes começam a se mexer, né? E é uma coisa simples, vocês concordam comigo? Sim, parece que é tão óbvio, né? Sim. Mas é um óbvio que não é falado. E é aquela velha questão. É exatamente isso. Óbvio que não é dito, E o óbvio né? tem que ser dito, né? Poxa, É aquela questão e escutar mais o cliente. É isso aí. Perceber o que ele quer comprar e não o que tu tem para vender. Isso, perfeito. Exatamente isso. sabe que falando em coisas aqui da internet, só pra gente ter um parâmetro aqui, vou abrir o Instagram do Lote 20, Hotel Boutique, tá? Olha só, Lote 20 Hotel Boutique tá com 41.600 seguidores. A gente abriu o hotel em novembro de 2019. Então a gente vai pro 5º ano agora, né? Supondo que em 4 anos a gente investiu R$1.000 por mês em tráfego pago, gera-se primeiro tem o produto e o serviço. Sim. Depois gera isso, várias formas. Cara, foi 48 mil investido, se fosse 1.000 por mês, em 4 anos, para atingir um total orgânico de 41 mil seguidores. Bom, a gente abriu em outubro o Hotel Mosteiro, Hotel de Charme lá de Garibaldi. A gente tá com 2.324 seguidores, fazendo investimento também em tráfego pago para poder fazer com que esse conteúdo chegue dentro do público nichado que a gente busca.
Então o que acontece? Esse milagre da multiplicação da rede social, que muitas vezes, isso é um erro que acontece desde quando começou lá atrás, ainda na época do Orkut, né? Se a gente foi falar, porque era a época que eu já trabalhava com isso. E eu, Tassi, sempre fui voltado para métrica, né? Então o que acontece? Hoje, para te ter ideia, no Lote 20, eu que cuido da central de reservas e da equipe. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma que é um robozinho simples, não é de inteligência artificial, mas tu seleciona, ele só faz, eu quero fazer um piquenique, tu digita o 4, ele te dá a informação do piquenique e já vai pro atendente. Para daqui a pouco o atendente tentar fechar ou não. E uma das coisas que eu faço é o tempo todo ficar olhando as conversas da equipe para poder tentar limpar barreiras, né? Porque muitas vezes e as objeções, o script cada vez mais. porque assim, essas barreiras, o que acontece? Uma resposta que tu deu para um cliente, tu botou um muro na frente dele e ele não vai avançar para outra pergunta porque tu acabou com a conversa aí. Então, lá no Lote 20, todo mundo que trabalha lá, camareira, cozinheira, recepcionista, recebe o manual do Bem Atender. São 20 páginas que prometem transformar a tua vida, porque ele não foca só no bem atender do hóspede, mas sim como melhorar a tua relação com outras pessoas. E outras coisas também que eu faço por causa da gestão de dados, é que hoje, por exemplo, eu tenho uma colaboradora na área de vendas que tem meses que a cada 3 centavos que eu pago para ela, ela gera R$1 de retorno pro hotel. E tem uma outra que 9 centavos ela me entrega R$1, ou seja, ela custa 3 vezes mais do que a outra. No Instagram, a cada pessoa que chega para nós, a gente consegue 16, 17 centavos para gerar o gatilho. Então, são 17 centavos, cai na nossa central mais 3 centavos daquela que consegue converter. Então, eu gasto 20 centavos a cada R$1 que eu consigo gerar de vendas. Então, hoje, eu também, agora que tu falou sobre a questão de como monitoro cada uma das coisas, é muito importante. Muito antes do que um volume grande de post, de outras coisas, é o volume exato que tu consegue medir. Porque a partir dessa medição, tu consegue dizer assim, tá, mas qual é que é o meu problema? É retaguarda? Mas aí, é prospecção? Quando tu consome final, né? No teu caso. Sim. Quando a gente tem... Quando que já passou por todo... Hoje, os meus clientes, eu tenho pouquíssimos clientes que é consumidor final. Esse é o principal desafio do pessoal da área de marketing. Que é o B2B. É o B2B. Nossa. Aí sim, é ultra nichado, né? Porque é o B2B, um mercado bem mais restrito. Se tu for parar para analisar o mercado de Bento, as indústrias aqui, a maioria é B2B. Uhum. Muito mais nichado, muito mais técnico, né? Não é só um atendimento. Ou seja, empresas vendem para empresas, né? Para empresas. E aí, e a gente tem que ter essa comunicação com a empresa. E assim, eu acho que a questão do tráfego pago, um erro bem comum, assim, Rodrigo, das empresas, é que ela já sai fazendo tráfego pago. Só que elas não são boas no orgânico. Elas não têm um conteúdo ali, que nem do Lote. Você não tem pilar. Tem um monte de foto, explica, tá tudo alinhado para te Primeiro fazer. o site. Né? Primeiro bom site. Tá ok, tá alinhado. Depois a gente vai pro tráfego pago. Só que o que daí faz a relação muito que o Júlio falou aqui? Os seguidores, eles querem número. Claro, se tu colocar lá 100, 200, 300, o teu número vai subir, vai ficar verde teu gráfico, tu vai poder apresentar. E muitas vezes, as empresas, quem contrata uma agência, eles não sabem olhar isso. E isso é uma coisa que eu bato muito forte. As empresas, os empresários, eles têm que ter conhecimento dos dados do mundo digital. Para eles primeiro falar que não deu resultado porque a gente analisou. E quando ele for contratar, ele recebeu um relatório, tá, isso é orgânico. E o que é pago? Isso aqui é pago. E quanto converteu? Porque no B2B é mais difícil de converter. Não, a gente não tem como medir venda, mas a gente tem como tirar um relatório, vamos pegar uma indústria daí, um distribuidor. Eu fiz uma ação com um influenciador em Bento Gonçalves. E eu tive do produto X. Eu não tenho como saber se teve a venda, mas eu tenho como tirar um relatório dentro da indústria e dizer, olha, teve um aumento de 5%. Será que não é ali aquela ação que a gente fez? Porque se a gente estava vindo normal, não tinha crescimento, estava na média, mas a gente fez aquela ação, cresceu 5%. É óbvio que vai ser daquela ação que foi feita. Então, no B2B, a gente consegue medir de outras maneiras, entende? A gente consegue ver, hoje, grandes empresas, quando contratam influenciador que é B2B, eles pegam pelo volume de produtos, o DRE deles lá.
né? Foi fabricado tanto, saiu tanto, e eles trabalham assim, grandes marcas, né? Então, eu acredito que a gente tem que olhar para o mercado com dados. Não dizer assim, o digital não funciona. Não, ele funciona, mas a gente tem que fazer... Cara, Mas tem que ser profissional, tem né? que ser profissional. O Tem que ser feijão com profissional. arroz funciona muito E às bem. vezes uma coisa muito simples, que é quando chegou o teu cliente, perguntar para ele como ele te conheceu. Isso aí já é um dado. Perfeito. Cara, que se tu anotar lá, não, eu vi no Google, não, alguém me indicou. A indicação funciona, então, daquela amostragem que tu tem de todos que vieram, Perfeito. tu começa a separar em caixas, né? Quem veio da indicação, quem veio do Exato. Google, quem veio de Mas dá uma trabalho. recompra, uma Dá recorrência, dá trabalho. No lote Não, a E gente precisa tem. de quê? Pessoas, e quem faz isso tem que estar ciente por que está fazendo isso. Exatamente. A gente faz Porque pesquisa. isso aí é o ouro da empresa. NPS. A gente faz, Toda empresa deve ter. Pesquisa No de situação. lote, eu pergunto até a qualidade do sono. Tenho lá no nosso questionário, quando que a pessoa foi embora, de 1 a 10, né? Qual a nota que você dá para a qualidade do sono no quarto? Ah, que legal. A gente chega num nível de detalhamento, assim, porque eu não durmo lá. Às vezes que eu durmo, que eu faço aleatório, os sócios volta e meia aleatório vão lá consumir o produto, para entender onde é que tá isso, aquilo. Eu vou te dizer, a primeira noite que eu me hospedei no hotel, eu mudei toda a logística de amenities do banheiro. Porque não era funcional. Era bonito, mas não funcionava. Eu falei assim, cara, a touca do cabelo, ela tá junto com os outros amenities que estão no kit da pia. Tem que sair lá pra pegar. Tem que estar lá dentro. Eu sou um cara meio avoado, me perdi, onde é que tá? Não, a touca lá, eu já tô molhado, então... é um refinamento que tu consegue chegar num nível muito interessante. Eu quero fazer uma pergunta bem capciosa para ti. Senhor. Muito capciosa. E para ti também, porque daí tu dá a tua Vou tomar opinião. água. Mas eu queria saber, na tua opinião, se quanto mais seguidor a gente tem dentro de um perfil, menor é a entrega para te gerar engajamento pelo Instagram. Eu tenho essa sensação, tá? Que hoje, quando que a gente pega um perfil novo, por exemplo, eu tenho o Hotel Mosteiro, a gente tá com 2.300. O percentual de engajamento dele é muito superior do lote, que hoje tem 40 mil seguidores. A sensação que eu tenho é que quanto mais seguidor tu sobe, o Instagram ele meio que te segura um pouco mais para ti. Eu não sei se é para te levar para o tráfego, pago o quê? Não, Qual que é a tua visão? Tem dois pontos. Primeiro, se tu faz tráfego pago, sim. Por tráfego pago é real, tá? Tipo, Ele vai te apertar. Ele vai te apertar porque ele sabe que tu tem grana. No momento que tu fez a primeira vez, tipo, tu tá só Já no era. orgânico. No momento que tu clicou lá pra fazer, ele já Contaminou. entendeu que tu tem. Eu vou te dizer assim, ó, eu já atendi clientes que investia pesado em tráfego e eu disse, vamos desligar? Vamos ficar um ano sem fazer anúncio? Eu fui chamado de louca. E a gente conseguiu recuperar. É difícil, muito difícil. Então, o primeiro pilar é tráfego. Quando tu faz tráfego pago, automaticamente... Porque, assim, o Instagram, ele quer monetizar, né, gente? É fato, ele tá ali para ganhar grana. Então, por que eu vou fazer uma entrega no conteúdo do Rodrigo se ele vai me botar dinheiro e eu vou entregar daí para ele vai ficar feliz? Ele vai ficar feliz porque ele vai ganhar um monte de seguidores e eu vou ficar feliz que eu ganho o dinheiro dele. Tá? Esse eu acredito que é o primeiro pilar. E sim, contas com maior número de seguidores, eles têm automaticamente uma taxa de engajamento menor. Isso é muito comum dentro das redes sociais, tanto Instagram como TikTok. O que eu vejo, assim, que a gente tem que trazer para a essência, né, é gerar conteúdo. A gente tem metas de engajamento. Tu tem metas de conversão. Tu me falou que tu sabe que o custo de cada cliente que entra lá. E por que tu não cria uma meta de engajamento? Ah, a gente tem um engajamento X. Eu quero chegar na taxa de engajamento Y. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um conteúdo, vou dar uma dica aqui referente ao hotel que vem aqui para o pessoal salvar, compartilhar. Vou contratar um influenciador, que eu vejo que vocês fazem também, e aí vamos alinhar com esse influenciador. Cara, eu preciso de tantos compartilhamentos nesse vídeo. Vamos ajudar? Vamos pedir para os teus seguidores para divulgar. E aí tu fazer ações para aumentar a tua taxa de engajamento. Porque tá 100% relacionado ao tráfego pago e ao conteúdo que tu faz. Mas olha, tanto que tu tem o exemplo do menor. Uhum. Tu pode, eu aposto contigo, se tu desligar o tráfego pago, vai cair muito, muito. Aí depois tu vai começar a gerar conteúdo no orgânico. Aí começou a crescer. E ele vai voltar a entregar.
Eu já fiz isso em vários clientes. E o conteúdo que tu gera, tu não pode esquecer de sempre ter um CTA para alimentar o que o algoritmo gosta de saber, que é compartilhar, curtir, comentar, né? Então sempre uma chamada para alguma ação. Escancarada a estratégia. Provavelmente hoje nós estamos gravando em 2024. Quem assistir esse vídeo em 2025 já é outra lógica completamente. Talvez tenha outra ferramenta. Não, dentro do. Porque no Instagram hoje é o seguinte: a dica está no terceiro. A terceira dica está dentro da legenda. Porque daí tu vai na legenda. Tem uns outros, ontem eu vi, cara... Mas eles têm, né? O Instagram tem um software que ele monitora o tempo que a pessoa que tu fica ali e depois assim, se tu entrar na pesquisa, tu vê um carro, por exemplo, caminhonete... Meu Deus, já era. A próxima já é caminhonete, a próxima já é caminhonete. E assim vai, tu não sai desse Ou se loop, tu fala, né? Ou se tu fala. Eu falei, o Android escolar, meu Deus do céu. Pronto, foi, né? E aí, ontem eu tava assistindo... Cara, eu falei, olha que genial. Eu queria saber o que o cara ganha com aquela publicação. Deve estar fazendo um perfil para depois vender. Porque era o seguinte, olha que sacada. Quanto tempo você aguenta sem respirar? Tranque a sua respiração a partir de agora. Então, pam. E aí a bolinha bem devagar. Cara, eu fiquei 1 minuto naquele post lá. Tu imagina, 1 minuto? Mas é o quê? 1 milhão de pessoas, 1 minuto lá. Meu, ele vai mostrar para todo mundo aquilo. Mas aí pensa pro hotel. O que tu tem que fazer? Retenção. Sim, por que tá baixo? A estratégia de retenção é um grande desafio hoje. Por que tá baixo os números? Porque tem muita gente gerando conteúdo. E eu nem olhei o perfil ali do hotel. Olha pro hotel, olha pro teu perfil. Qual que é o formato que tu mais posta hoje? A gente mais Reels, né? Hoje a gente trabalha muito forte com Reels e as curiosidades são as que têm maior engajamento. No entanto, as lhamas, a gente tem um casal de lhamas lá, quer engajar, pá. Curiosidade. Elas. O que for curiosidade, porque diferente, hoje, assim, se tu for olhar, as pessoas estão consumindo, tem várias pesquisas que as pessoas preferem vídeos, né, do que posts fixos. Então, tem estratégia que tu pode... tu já sabe de curiosidade, tá aí, tem as ilhamas. O que mais que eu posso fazer? E aí, a gente coloca para as empresas. O que é de curiosidade para tua empresa? No lote não tem post. No lote é só fotografia. Fotografia ou Reels, né? Nunca, nem alguma foto com chamada, assim. Talvez numa data especial, coisa assim. Mas a maior parte é foto. É que a gente tem muito conteúdo, né? Tem um cinema no meio do Parreiral, tem a questão da jacuzzi também nas Parreiras, as lhamas, o café da manhã. Cara, o hotel é um monte de coisa. Sim. Só que às vezes a gente cai num erro, tá? Que isso já foi motivo de discussão em planejamento. Mas café da manhã já tá cheio. Tá, mas tá 100 posts atrás, né? Cara, você tá entrando toda hora cliente novo, isso, né? é uma coisa que acontece muito nas empresas, sabe? Que o nosso feed é o portfólio. Então, olha o feed da tua empresa. O principal produto que tu quer mais vender, ele tá ali, a pessoa ali pelo menos uma vez no mês, né? Uma vez no mês. Né? Tu vai ter que repetir. Tem que repetir. Tem seguidor novo, tá? O algoritmo tá entregando pra gente aleatório, diferente. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, senão depois a nossa produção lá me xinga que a gente não faz o nosso CTA aqui pro pessoal que nos assiste aqui. E eu fiz aqui até um check eu tenho aqui para não esquecer mais nenhum. Que bom. Inscreva-se no canal, esse conteúdo é muito bom aqui para você que está nos assistindo, então inscreva-se no canal do Clube do Sucesso no YouTube, ativa o sininho, comente para movimentar o algoritmo lá e também toda vez que sair um conteúdo novo, é você que recebe em primeira mão lá pela mensagem, né? Nós temos aqui também o www.clubedosucessooficial.com.br. Lá na nossa página você pode mandar suas dúvidas por escrito. Nós vamos lá, a gente lê e depois retorna com a resposta. E também Clube do Sucesso no Spotify para você escutar esse bate-papo que nem hoje a gente está aqui na academia, correndo, na bicicleta, aonde preferir. E também, Júlia, no canal 14 da NET, né? Nós estamos com um programa na televisão, né? É um trabalho de muito tempo, né? E tá muito bom, né? Tu viu os números do nosso canal aí? Tem vídeo lá batendo mais de 6 mil views. Isso aí. Tá. Vou dar um giro na mesa aqui e voltando para sempre o nosso objetivo do Clube do Sucesso, que é a questão do empreendedorismo. E tu, como uma mulher empreendedora, conversando nos bastidores,
saiu lá da tua cidade menor, enfim, e teve um momento que a gente conversou lá que tu empreendeu, depois voltou para ter uma certa instabilidade, para ser mãe, né? Então eu gostaria que tu falasse qual foi a maior dificuldade que tu teve nesse período, principalmente quando tu, né, como mãe, como dona de casa também, de certa forma, aí qual é a maior dificuldade no negócio do empreendedorismo? Ou alguma dica que tu dá para o pessoal que nos assiste? Cara, a empresa, eu acho que a empresa e um filho é muito parecido, né? Porque para quem é pai, né? Você agora. Pai Novo, nosso primeiro programa, Júlia, o primeiro programa eu como pai. Nossa, olha No aí. último programa eu estava quase pai. Agora já é pai. Durante esse período, sou pai há 22 dias. Olha só, pai fresco. É isso aí. E eu Porque vejo. tu tem 2 filhas, né? Tenho 2 filhas, então vamos falar um pouquinho dessa vida corrida, assim, que é empreender. E as pessoas me perguntam, as mulheres principalmente, perguntam, nossa, como tu dá Conciliar conta? tudo isso. Tem um assunto que eu vou querer falar, que eu acho que é bem importante. A minha primeira filha, eu digo que eu sou uma mãe atípica, eu escrevi para vocês, né? E as pessoas perguntam, nossa, mas o que é isso? Até eu não conhecer o termo, eu não sabia o que era. Ser mãe atípica é ser uma mãe fora do normal, né? O teu filho tem alguma predisposição. Então, a minha filha mais velha, ela tem TDAH e um nível grau 1 de autismo. E eu acho que essa questão do empreender, Deus coloca tudo nos lugares, né? Me ajudou muito, porque hoje eu consigo ter a disponibilidade, né, para poder levar ela na terapia, no que é necessário para ela. Se eu hoje estivesse trabalhando fora, eu não iria conseguir. Hoje, no Brasil, só quem é funcionário público consegue dispensa de carga horária, né, para te acompanhar o teu filho. Então, eu acredito que as mães, né, atípicas aí que precisam levar os filhos para terapia deve ser um desafio absurdo. E eu acho que as empresas deveriam ter um olhar muito especial, porque não é algo fácil. E o empreender foi por causa das meninas, foi por causa da Maria. Na época eu nem sabia do diagnóstico dela. O diagnóstico dela, como eu te falei, a gente descobriu agora, faz um aninho e pouco aí. E eu resolvi empreender para ter mais tempo com ela, porque eu vim morar em Bento, eu pensava, e se ela ficar doente? Aonde que eu vou deixar? Eu não tenho ninguém da família aqui. Então, uma outra coisa que eu acredito que as mães também devam ter, esse desafio, né, de tu ficar doente, levar na creche, e tu tem que trabalhar, é uma rotina, né, cansativa, então empreender te dá essa flexibilidade. É fácil? Não é fácil, é super cansativo, é super corrido. Eu recebi esses dias que as pessoas falaram assim, nossa, mas a tua vida é perfeita, é maravilhosa. Gente, a gente mostra na internet o que é bonito, né? Porque o que é ruim, a gente não precisa mostrar as desgraças, né? E eu acredito que filho e empreender é praticamente caminho junto, assim, porque é que nem Kinder Ovo, é que nem quando a gente descobriu o diagnóstico da Maria. Opa, veio uma surpresa, essa surpresa, porque a gente não espera como pai. A gente espera que o nosso filho cresça, desenvolva normal e que nada ocorra, né? Sim. E quando tu tem algo assim, tu pega de surpresa. E na empresa, às vezes, tu também tem essas surpresas. Porque tu tá ali fazendo teu trabalho, chega um cliente e diz, vou rescindir o contrato. Opa, tua empresa tá estruturada, organizada, e agora, opa, entrou uma ferramenta nova agora, eu tenho que me readaptar. Então, eu acredito que eu consigo comparar muito o filho com o empreender assim. E que não é fácil. Não vai ser da noite pro dia. A gente vai ter um monte de tropeço, a gente vai cair. A gente vai ter dias que a gente vai estar desmotivado, que a gente não vai ter vontade de fazer as coisas, mas a gente vai ter que fazer. Quando tu é uma empreendedora, tem áreas dentro da empresa que eu não gosto de fazer. Eu não gosto da parte financeira, da parte de notas. Mas a gente tem que fazer o quê? Fazer. Então, é que nem o filho, a gente tem que trocar a fralda, ele falou, tem que trocar. Então, é um prazer isso. Exatamente. Eu acho um prazer trocar. Hoje era 5h15 da manhã, eu tava lá, eu e ele, trocando a fralda, deu certo, xixi, cocô em dia. Como é bom para um pai, comemorar, né, o cocô, assim, né? Tu nunca pensou que tu fosse comemorar, não, né? E vou te falar uma coisa assim, ó, como é bom tu ver aquela fralda com o risquinho azul, saber que o xixi tem dia, o cocô tem dia, que tá tudo maravilhoso. A minha esposa falou assim, amor, tu faz tu ali,
Cara, eu voltei pro quarto assim, ó, travada, caída, não falava mais nada, não viu mais nada, porque essa rotina, mas assim, é tão gostoso, porque é um momento que o pai, ele tem com o filho. E eu sou o pai que optou em organizar minha agenda para viver do lado da minha esposa e do meu filho. Né? Eu estou em casa, eu estou em home office. E falei para os meus colaboradores e para os meus sócios, quando que pai tiver filho e ele é nosso colaborador, nós vamos dar 30 dias para ele, porque pela CLT são 5 dias que ele tem direito. Eu vou lutar por 30 dias para ele. Sabe por quê? Porque a mãe, o filho, a filha precisam do pai presente. Sabe, o pai, ele precisa estar lá, porque, veja, né, já fazem 3 semanas e a gente está em função, né, hoje a gente foi na osteopata, semana passada no pediatra, no outro é o teste da orelhinha, o teste do pezinho, é a injeção daqui, a vacina de lá, exige isso. Muito. Então a gente tem que ser menos frios nesse ponto, e a gente tem que dar oportunidade para as pessoas efetivamente criarem um laço familiar, né? E eu imagino que empresa parceira é a empresa que entende que o pai precisa acompanhar o filho, né? Eu toda noite, a gente mudou a nossa rotina toda noite, né? Hoje a gente vai gravar até tarde, né? Mas eu saio daqui, pego o filho, eu tomo banho com ele no chuveiro, os dois juntos. É o nosso momento, ou seja, eu estou criando vários momentos para viver durante esse período com ele. Tô organizando minha vida empresa. Cara, eu tava trabalhando hoje de manhã. Ontem eu tava trabalhando, sábado e domingo. Quando que a gente é empreendedor, consultor, tu pode. E que privilégio a gente tem. Mas esse privilégio foi baseado em planejamento, que eu vou abrir mão, que eu vou mudar. É isso aí. Então, Tássia, assim, ó, é apaixonante. E a gente vai ter que fazer um outro programa só pra gente falar sobre isso, sobre essa relação empreendedorismo e filhos. Né? A gente tem filho pequeno, né, Júlia? Porque é algo que também... O teu filho ter sucesso significa que a tua dedicação foi para conseguir alcançar isso, né? E ainda tem, a Tássia colocou a questão pessoal dela, né? Com a diagnosticada, com a filhinha dela, enfim, com... Que é outro desafio. Que é outro desafio ainda, porque uma é a pessoa aceitar, porque daqui a um pouco, se tu não tiver um emocional preparado para aceitar, bom, agora é comigo. Antes eu ouvia a história de um, de outro, mas agora é comigo. E eu não posso deixar nada para trás, nem a empresa, nem o meu filho, nem a família, nada. Né? Isso aí. E eu acho que a gente precisa falar mais, sabe? Porque... É que nem quando a médica falou para mim o diagnóstico, eu disse assim, quê? Ela falou, a tua filha tem TDAH, eu sabia. Quando ela falou TEA, eu pensei, o que será que é isso? Da onde que vem? Do que vive, né? Mas o que é isso? É autismo, mãe. Eu disse, não, a senhora está equivocada. Então eu vou te mostrar características aqui no meu consultório. E eu fiquei pensando, naquele momento, eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Vou ligar pro meu marido, vou dizer que tem isso. O que a gente vai fazer? Só que eu me coloco no lugar dessas mães. A gente tem uma condição, a gente trabalha, a gente tem um bom plano de saúde, enfim. Mas no início foi muito difícil. Porque quando tu falava para as pessoas próximas, as pessoas diziam, não, ela é normal. E daí eu peguei e falei para a doutora, olha, as pessoas me dizem que ela é normal. E daí a doutora olhou para mim, o que ela não tem de normal? Eu disse, não tem um braço, não tem uma perna, alguma coisa, tá faltando alguma coisa? Porque o diagnóstico dela, a gente não olha pelo rosto. E é isso que tem muito na sociedade, né? Nossa, mas eu vejo ela normal. Sim, ela é normal. Ela só tem... A Maria, que é a minha filha, ela diz assim, mãe, eu só vejo o mundo de uma maneira diferente. E tá tudo bem, sabe? Ela não é anormal, ela só é diferente. Ela é diferente. Mas muitas vezes não compreendido por nós. Não compreendido, exatamente. E eu vejo que a gente precisa falar para incluir... Eu me coloco no lugar... Eu digo que eu sou uma pessoa muito privilegiada, assim, por ter uma assessoria médica muito boa, por ter uma condição de poder proporcionar para minha filha. Mas essas crianças que não têm condição, sabe? Isso é muito dolorido. Essas mães que não conseguem sair do trabalho, essas mães que eu encontro na clínica, que às vezes está a mãe, às vezes está o pai, sabe? E a gente acaba conversando, acaba criando um vínculo com esses pais, porque a gente tem aquele bate-encontro, é sempre o mesmo horário, a terapia a gente vai estar lá, sabe? Então, as empresas também precisam ter um olhar, porque tem uma pesquisa, né? É 1 para 36, né? Autista, a gente falando, e vai subir. E vai subir. Tem uma pesquisa que em 2030, nos Estados Unidos, a cada 2 crianças que nascer,
uma vai ter autismo. É. Algum nível de autismo. Então... Diziam que era por causa dos agrotóxicos, né? Que poderia ser um indício, assim. Não, mas não tem. Mas não tem, é né? genético. Eu acho que o estudo está avançando cada vez mais, até porque isso, se tu for pensar 10 anos atrás... Existia cara, também, só que não tinha um olhar clínico, né? Sim. Então, sim. eu vejo que a gente tem que ter esse olhar, assim, mais cuidadoso. E tem muitas mães que estão empreendendo, tem muitas mães que me procuram, e eu acho que tu empreender é uma maneira de tu estar mais próximo do teu filho, e quando tu tem ainda um diagnóstico, facilita, né? E não é porque tu empreende que tu vai trabalhar menos, né? Pelo contrário, porque tu vai ter que trabalhar, às vezes no sábado, no domingo, de noite, para poder compensar aquela hora que tu tava lá na terapia. Enfim, é uma roda gigante, né? E eu fico impressionada, assim, com as mães que trabalham. Deve ser muito desafiador. Eu bato palma. Se tu quiser acompanhar Diário de um Papai Fresco no Instagram, é o perfil que eu criei para o meu filho um dia ler tudo que a gente passou. Então, eu tô narrando como foi o parto normal, a cesárea, tudo acontecendo. Hoje foi o episódio do Toma que o filho é teu, né? Que aí eu falo quando que me entregaram que ele apareceu e tal, e tá sendo muito legal. Mas, Tassi, olha só, eu sou sempre o mensageiro do fim, né? Pra gente terminar aqui e concluir, tu vê, a gente poderia ficar horas aqui, tá? Foi muito boa a nossa conversa. É agradável e é um assunto cheio de dicas o tempo todo. Mas se tu pudesse elencar 5 dicas hoje para quem tá querendo entrar pro mundo digital, efetivamente estar presente no mundo digital, o que tu sugere para as empresas? A primeira coisa é ter o marketing como prioridade. Ter um planejamento, ter pessoas, ter um calendário de postagens. Foi 4? Falta só mais um. E a última, tu vai ter que ter muita disciplina para executar tudo o que tu planejou, porque senão tu não vai sair do lugar. Tu vai fazer o planejamento lindo, maravilhoso, e ele vai ficar no papel. E eu acredito que esses são os 5 principais pilares, assim, que uma empresa deve ter. Muito bacana. Redes sociais para quem quer procurar a Tassiele e também acompanhar teu trabalho, quem quiser fazer consultoria com a Tassiele, palestras e tudo. Agora é a hora da verdade. Agora a gente se vender. Agora é o pitch, né? GTA, pitch, venda. Como tu é das antigas também, trata e como tu achar melhor aí. Como assim, meu povo, eu falo meu povo lá no Instagram, quem me segue diz, meu povo é o seguinte, quem quer me seguir é Tassiele Monteiro. Eu trabalho então com consultoria, então se tua empresa precisa, não, ela tem uma agência, mas ela tá com dificuldades na hora de cobrar os números, pode me chamar que a gente vai lá para conversar e prestar uma consultoria. E tem também, gente, a Colab Inspira, que a gente acabou nem falando. Colab Inspira é um filho fresco, é um outro filho, que é uma agência focada para influenciadores do segmento do agro e do pet. O que a Colab Inspira faz? Ela conecta influenciadores com marcas. Ou ela pega e monta um time de influenciadores para a marca. Então, a gente faz a gestão do influenciador, a gente tem alguns perfis, né? E a gente não vai abrir para muitos, são perfis fechados, já tem gente trabalhando com contrato assinado. Ou se a empresa quer montar um time de influenciadores, a gente vai fazer toda essa seleção, vai olhar várias métricas, enfim, toda a parte legal também, que eu acredito que é algo muito importante para a gente falar no marketing de influência. A internet não é uma terra sem lei, a internet tem muitas leis, e quem trabalha com marketing de influência tem que estar atento, e a empresa que contrata também tem que estar atento, porque ela tem que estar segura do trabalho que o influenciador vai fazer. A gente tem vários casos já que aconteceu no mercado aí de perfis de influenciadores que a marca contratou e depois tiveram problemas jurídicos, né? Então, a Colab Inspira nasceu de um projeto que ele caminhou durante 10 meses e daí chegou no final do ano e agora está na hora de abrir. E é isso, se vocês são do agro, o que é do agro? A uva é do agro, o suco de uva, o vinho, o espumante, tudo que é do agro, a gente tá. E a gente não, a Colab não atende
clientes que estão fora do agro e nem do pet, é só ali dentro. É isso. Muito Contate, manda um direct, chama, é isso. Isso aí. Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações, comentem e compartilhem com aquela pessoa que você acha que queira trabalhar com o marketing digital, mandem mensagens, aqui abaixo do vídeo vai estar descrito as redes da Tassiele, então também para entrar em contato direto com ela vai ser bem fácil, né? E eu acho que a gente se despede aqui, obrigado pelo teu tempo, por ter nos assistido e Tassiele, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade aí, pelo nosso papo excelente, a gente ficaria aqui 2 horas conversando. Foi muito bom, obrigado pela participação e com certeza a gente fica em contato para outras oportunidades. Até mais. Até mais. Até mais.